Oi, gente. Hoje nós vamos falar a respeito do numeral. Retomando aqueles vídeos de morfologia das classes de palavras. Nós vimos no primeiro vídeo substantivo, revisamos, né? Porque segundo ano, morfologia é matéria de revisão. Substantivo, no primeiro vídeo. Depois eu passei um vídeo a respeito do artigo, do adjetivo e da locução adjetiva. Então vamos dar continuidade, porque essa é a matéria que nós estudaríamos de modo presencial. É a nossa matéria mesmo. Então, vamos revisar mais uma classe de palavras, que é o numeral. Quando você fala em numeral, você lembra de quantidades. Então, coloquei aí alguns números. Vamos ver como que o numeral se classifica, alguns usos e algumas curiosidades a respeito dele. Olha só, gente, o numeral é uma classe de palavra que acompanha o substantivo para indicar ordem, divisão, multiplicação, quantidade. Então, nós temos aí, ó, numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Os cardinais, eles indicam a quantidade exata dos seres. Então, nós temos ali, ó, 6 maçãs dentro daquela cestinha. Os numerais ordinais indicam a posição que esses seres ocupam numa determinada sequência, indica a ordem que esses seres ocupam. Então, nós temos, por isso que é ordinal. Qual é a ordem? Quem ganhou ali em primeiro lugar, quem ganhou em segundo, quem ganhou em terceiro. O multiplicativo indica a quantidade multiplicada, então o dobro. Para calcular o dobro de um número, multiplica esse número por 2. Então, o triplo é 3 vezes. E os fracionários, que indicam a divisão da quantidade. Ó, coloquei essa pizza aí maravilhosa. Caramba, que delícia, hein? Eu gosto de pedir pizza assim, metade. Aí eu sempre peço metade de mussarela, nunca peço assim do mesmo sabor. Metade de mussarela, metade de outra coisa. Eu gosto muito da portuguesa. Mas vamos deixar de falar de pizza, que tá dando até fome, né? Olha só, olha para essa pizza, por exemplo, gente. Ela tá partidinha ali no meio, tem 2 sabores. A fração que representaria uma parte seria 1/2, 1/2. Então, os numerais fracionários, eles indicam isso. Eu peguei o todo, que é a pizza toda, né? Peguei o inteiro, que é a pizza toda, dividi na metade. A fração que representaria essa pizza seria 1/2. Eu poderia, né, e aí eu vou comer assim, eu e mais uma pessoa. Vamos comer a pizza. Mas eu poderia dividir a pizza em 4 partes. E a fração mudaria. Mudaria para 1/4. Porque os fracionários, os numerais fracionários, indicam justamente isso. A divisão da quantidade, tá bom? Nossa, mas essa pizza ficou bonita, hein? Bom, aí eu tenho um uso curioso do numeral em relação aos dias do ano, né? Aos dias do nosso calendário, as datas. Então, no primeiro dia do mês, eu vou sempre usar o ordinal. 1º de maio, 1º de setembro, 1º de outubro. Nos demais dias, eu não preciso usar o ordinal, vou usar o cardinal. E isso nós fazemos assim automaticamente. No dia a dia, na nossa fala, você não ouve com frequência as pessoas falarem, por exemplo, hoje são 9 de setembro. Não. Mas você ouve a pessoa falar. Hoje é 1º de maio. Então, isso já está bem que interiorizado, né? Claro que tem muita gente que ainda dá uma escapada da norma, mas você não ouve com frequência as pessoas usarem o ordinal nos outros dias. Então, o ordinal no primeiro dia do mês, 1º de janeiro, 1º de fevereiro, 1º de dezembro. E cardinal nos outros dias. Bom, gente, nós temos alguns usos específicos também do numeral em relação a leis, artigos, normas e decretos e ao uso do numeral especificando reis, papas e séculos. Então, ó, em relação a leis, artigos, normas e decretos, nós vamos usar o ordinal até o 9
e o cardinal de 10 em diante. Então, eu coloquei ali o exemplo, ó. Artigo 1º do Código Penal, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, artigo 9º. Pronto. Daí em diante, não é mais artigo 9º, é artigo 10. Artigo 38 do Código de Trânsito Brasileiro, artigo 58, artigo 170. Então, nós temos essas peculiaridades, né? Lembra que eu falei? Português é 1% vagabundo, nós já vimos isso. É igual a música do Wesley Safadão. Quando você pensa que sabe tudo, que entendeu, vem aquele 1%, né, que te derruba. Olha aí, em relação a reis, papas e séculos. Não estamos falando mais de leis, artigos, decretos, nada disso. Aí você tem que lembrar o seguinte: pessoas, reis, papas e séculos. O ordinal vai ser até o 10. Então, até 10 ordinais. 11 em diante, cardinais. Eu coloquei Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom Pedro III, Dom Pedro IV. Né? Como nós estamos em setembro, mês da nossa independência, coloquei essa figura ilustre aí, Dom Pedro I. Então, é Dom Pedro I mesmo. E ali ao lado, puxando o saco lá da nossa matéria de literatura, coloquei Rei Luís XVI. Então, não é Rei Luís XVI, é Rei Luís XVI. O rei guilhotinado. Só para não esquecermos da nossa literatura do século XIX, coloquei como exemplo ali o nosso rei Luís XVI, que foi o rei do período da Revolução Francesa. Olha só, gente, entre os numerais, nós incluímos também essas palavras. A língua portuguesa é maravilhosa, né? Porque nós usamos algumas palavras que também têm valor numérico. Então, dúzia, década, grosa, resma, século e semana, coloquei algumas ali. Tá? Tem milênio, biênio, triênio, trimestre, que é a divisão das nossas aulas, do nosso período letivo. Então, eu acho que o que poderia ser uma novidade aí é a grosa, né? 12 dúzias. Então, uma dúzia são 12. Você tem 12 dúzias, ou 144 elementos, você tem uma grosa. E a resma, 500 folhas de papel. A resma é muito comum em estabelecimentos aí de copiadoras, né? Eles falam muito, resma, peguei a resma. Bom, é muito comum dentro desse comércio aí de papel. Mas eu acho que o que poderia causar dúvida, né, em relação a essas palavras que têm valor de numeral, é grosa e resma, tá? Então, a título de curiosidade, eu coloquei aí. Ó, temos também os números romanos, com essas 7 letrinhas aí. Nós temos infinitas possibilidades, né, de quantidades. Essas 7 letrinhas, elas dão conta aí da nossa classe dos numerais. Então, os números romanos são bem usados até hoje. Nós temos aí as letras, tá? E os valores que elas representam. Então, eu nem vou ler porque está aí na tela, tá? Para vocês, mas a título de curiosidade também. Olha, essa é uma observação importante. Tem muita gente que ainda confunde. Você não pode, para representar os números em forma de algarismos romanos, você não pode usar a mesma letra mais de 3 vezes. Então, eu tenho ali, ó, 13, X e 3 pauzinhos. 14, eu não posso colocar um X e 4 pauzinhos. Então, eu já vou mudar o símbolo. Coloco um pauzinho. Pego o V, que equivale a 5. Coloco ali um pauzinho antes dele e diminuo um valor do V. Aí eu tenho 10 do X mais 4 do pauzinho do V. É igual, olha, observa o 33 e o 34.
3x e 3 pauzinhos. Olha o 34. Entendeu? Eu não posso. O limite máximo de repetição é até 3. Então, você pode colocar 3 vezes o X, 3 vezes o D, 3 vezes o V. Não mais que isso, tá bom? Fique atento a isso. Outra curiosidade é... Alguns alunos já me questionaram em relação a esse tracinho. Viram alguns numerais romanos com tracinho em cima deles. Aquele tracinho ali, gente, multiplica o valor do número por 1000. Então, se você vê um Vzinho com tracinho, é 5000. Pronto, tá resolvido o problema. Que maravilha. Você viu ali, ó, o 9, um pauzinho X. Nós sabemos que é 9. Colocou um tracinho em cima, 9000. O X sozinho é 10, com tracinho em cima, 10.000. Bom, a respeito do numeral era isso aí, tá? Eu vou fazer igual o youtuber profissional. Coloca aí nos comentários qual a sua pizza preferida. Já que eu coloquei esse exemplo, eu tô pensando naquela pizza até agora, da imagem. Tô com vontade de comer pizza, mas estou de dieta. Fazer igual o youtuber, tá, gente? Coloca aí nos comentários qual a sua pizza preferida, tá bom? Olha só, um grande abraço. Façam atividade. Espero que todos estejam bem. Até a próxima aula.